faturamento do e-commerce cresceu de 169,6 bilhões em 2022 para a casa dos 200 bi no ano passado e uma projeção de 234,9 bilhões em 2025. Quais são os principais fatores que estão impulsionando este crescimento? Quero deixar também um parênteses aqui. Vivemos um momento macroeconômico complexo, uma inflação que está um pouco pressionada, uma Selic que está alta, em trajetória de ainda alta. Ou seja, ainda assim, vocês fazem uma projeção super positiva. Que fatores estão impulsionando esse crescimento na sua avaliação? O e-commerce, desde que eu comecei a trabalhar com comércio eletrônico já há vários anos, eu assisti vários ciclos econômicos aqui no Brasil, né? O Brasil sempre foi aquele, né? Tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim. Então, esses ciclos econômicos, eles, né, acredite, mas eles têm sido positivos para o comércio eletrônico de certa forma, porque o consumidor, na cabeça dele, comprar pela internet é sempre mais barato. Quando a gente pega a mortalidade fora dos marketplaces, né, de você abrir a sua loja virtual e você ter você ter a sua própria operação, a sua própria marca, o seu endereço, essa taxa de mortalidade está na casa hoje de uns 70%. Olá, sejam bem-vindos ao DC News Talks, o videocast da agência DC News, a agência de notícias da Associação Comercial de São Paulo. Você viu aí no teaser que o tema é varejo online, e-commerce, comércio eletrônico, o potente varejo digital. E quem está comigo é Maurício Salvador, presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, entidade que tem 9 mil associados, ou seja, uma boa base de dados para falar do setor como um todo. O segmento do comércio eletrônico ultrapassou a barreira dos 200 bilhões de reais em vendas no ano passado e as projeções continuam para cima. Maurício, seja muito bem-vindo ao DC News Talks. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui. Falando de comércio eletrônico, de futuro dos negócios, é sempre bom, sempre para mim muito prazeroso falar desse tema. A gente tem muita coisa pela frente, mas eu vou começar pela notícia mais quentinha, que é a premiação que vocês deram na semana passada. A Associação Brasileira concedeu o prêmio ABCOM de Inovação Digital 2025 e contemplou cases e profissionais do mercado e faz isso há 10 anos. Foram premiados cases nas áreas de melhor plataforma de e-commerce, por exemplo, melhor ferramenta de marketing digital, destaque em logística para e-commerce, enfim. São várias aí categorias que foram premiadas neste evento. Eu queria falar da melhor plataforma de e-commerce. A gente conversava anteriormente aqui e eu desconheço a existência dessa empresa. É bom falar também que o voto é popular. Explica um pouquinho sobre essa premiação e sobre esse vencedor que foi o contemplado na melhor plataforma de e-commerce. Legal, o prêmio está na 10ª edição, né? Foi a 10ª edição esse ano, e prêmio de inovação digital, então ele é um prêmio que traz coisas novas que estão acontecendo no setor de e-commerce. Como é que a gente faz? A gente abre para indicação popular, qualquer um pode indicar um case, uma empresa, um profissional, durante um período de tempo, 3 semanas. Depois a gente fecha, faz um pente fino nessa indicação para ver se aquelas empresas têm relação com o setor, e aí abre para votação popular. Ficam mais ou menos entre 3 semanas, um mês abertos para votação popular. Esse ano, especificamente, foram 3 semanas e a gente chegou à marca de 50 mil votos, né? Então, as pessoas votam naquelas empresas que elas acreditam que estão prestando melhor serviço, ou que foram mais inovadoras, ou naqueles profissionais também que se engajaram mais em divulgar o prêmio e pedir votos, né? E muito legal ver em algumas categorias que tem empresas que aparentemente eram desconhecidas, né? Não são aquelas empresas principais que a gente está acostumado a ouvir o nome. E esse sempre foi um propósito do prêmio, trazer à tona empresas e profissionais que muitas vezes têm uma verba de marketing modesta, então eles não estão fazendo mídia paga, são aquelas que vão voando abaixo do radar, que a gente fala. E nessa categoria, por exemplo, plataforma de e-commerce, o vencedor foi uma empresa chamada Magazord, que é uma empresa do Sul, que oferece serviços de tecnologia para e-commerce, incluindo plataforma,
E a gente ficou muito feliz em ver que é uma empresa que realmente faz um trabalho sério, que tem uma preocupação com os colaboradores e não só simplesmente em oferecer um serviço de tecnologia, mas também em ajudar o setor a crescer. E o que me deixou mais feliz em tudo que eu comentei com você é ver que pela primeira vez no ano o prêmio na categoria Empreendedor do Ano, pela primeira vez nas 10 edições, 2 mulheres foram vencedoras, né? Então, o poder feminino cada vez maior no e-commerce. Perfeito. Tá muito intrínseca, é muito intrínseca a coisa da plataforma digital de vendas com a tecnologia, né? Então, acho que isso explica um pouco essa empresa ter vencido, né? Eu, há pouco, entrei no site deles, porque desconhecia, e vi que eles oferecem uma gama de produtos ali. Quer dizer, é uma empresa que está vendendo tecnologia para quem quer entrar no e-commerce. Basicamente é isso, né? Exatamente. O DNA do e-commerce sempre foi tecnologia, né? Por isso o comércio eletrônico. Esse eletrônico é o DNA de tecnologia, mas eu sempre falei que o fazer comércio eletrônico é fazer o velho e bom comércio, né? Como aqui a gente está na casa, né, da Associação de Comércio. Exato. Fazer o velho e bom comércio, né? Que é, o que é o velho e bom comércio? É você comprar bem e vender bem, né? Você ganhar na margem, fazer uma boa operação. E no eletrônico é você fazer tudo isso que se faz no bom e velho comércio, só que de uma maneira eletrônica. E aí embarca bastante tecnologia. A gente vai... quando a gente faz a publicação desses vídeos, a gente sempre coloca um texto. Então, para quem está assistindo aí, no texto de Abre, a gente vai colocar todos os vencedores aí do prêmio, para ficar tudo explicado direitinho. Quem são essas mulheres, inclusive, né, em que categoria elas ganharam. Enfim, a gente vai esclarecer isso direitinho nesse texto de abertura desse vídeo. Então, fiquem ligados aí que no texto de Abre tem todas as informações disponíveis para vocês. Agora, vamos pular, vamos para outro tema. Para você contar um pouco sobre a ABECOM. Desde quando ela existe, o papel da associação no desenvolvimento do comércio eletrônico. Eu sei que vocês são bem envolvidos aqui com a associação comercial também, fazem parte do conselho consultivo. Enfim, faz um geral aí sobre a ABECOM para a gente. Bom, a ABECOM, estamos indo agora para o 14º ano de existência, né? Então ainda somos adolescentes, vamos dizer assim. A ABECOM surgiu de uma demanda do setor em ter uma voz ativa, porque muitas políticas públicas vieram sendo criadas a partir de que impactavam no e-commerce, né? Com relação à tributação, com relação à logística, fraude, direito do consumidor. Então, muitas coisas, quando o e-commerce começou realmente a ter um faturamento representativo aqui no Brasil, passou ali da casa dos 20 bilhões, isso começou a chamar a atenção, né, dos órgãos públicos e começaram a, obviamente, querer tributar de alguma forma esse setor, né, ganhar ali uma fatia. E se não houvesse uma voz representando as empresas do setor, muita coisa poderia distorcer, né? E como chegaram a ser apresentados projetos de lei em alguns estados e até no Congresso Nacional que impactariam muito fortemente, de forma negativa, o e-commerce. Uhum. Então, a associação surgiu com com esse objetivo, claro, de defender o setor, de representar, não vou dizer defender, mas representar o setor com relação a políticas públicas. E a gente percebeu que tinha também um gap muito grande na área de capacitação, porque todo mundo queria abrir uma loja virtual, mas não tinha conhecimento, né? Então, achava que era simplesmente ter um site, abrir um site e ter minha loja virtual. Então, tinha uma taxa de mortalidade muito alta nas lojas virtuais. Aproximadamente 70% a 80% das lojas que abriam no final do ano fechavam, né? Em menos de um ano fechavam. Isso há 10 anos. Isso há 10 anos, Então, a associação nasceu com esses 2 pilares, né? Políticas públicas e capacitação. E foi um estouro quando a gente surgiu, porque em um mês de lançamento, com assessoria de imprensa, a gente chegou a ter 500 associados em um mês. E no final de um ano de vida, 1.000 associados. Então, isso foi realmente tinha uma demanda muito forte no mercado, acho que ter essa representação. Representação e segurança, né? E segurança, exatamente, e a confiabilidade, né? Porque a gente conseguiu construir uma entidade que inspira confiança, que ela tem aí um papel claro no setor, tanto que nós somos convidados, por exemplo, pelo Ministério da Economia para poder fornecer dados do e-commerce para o Ministério da Economia. Então, tem um projeto da ABECOM em parceria, onde eles fornecem dados para a gente e nós fornecemos dados para eles. Então,
esse tipo de parceria mostra que realmente é uma entidade que conseguiu se consolidar. E o que você destaca como principal ação que a Becom conseguiu nesse tempo todo de existência? Foram várias pequenas ações, né? Muitas delas... Mas uma coisa que central. Olha, eu vou te falar uma coisa que aconteceu, que isso ia dar um problema muito grande, uma das coisas, né? Porque tinha um projeto de lei lá no Congresso Nacional. Quando? Isso foi em 2017, 2018. Se eu não me engano, foi acho que foi 2017. Tinha um projeto de lei que era de um deputado da Paraíba, onde esse projeto de lei ele obrigava as lojas virtuais a devolverem o valor em dobro caso elas atrasassem na entrega. E a gente foi até Brasília, a gente, né, ficou sabendo desse projeto de lei, foi até Brasília, e esse projeto de lei ele estava para entrar em pauta. Ele estava para entrar em pauta, assim, estava bem avançado, já tinha passado por algumas comissões, e o que aconteceu é que a gente, né, entendeu que se você cria um projeto de lei que devolve o valor em dobro para o consumidor, e existe uma outra lei, que é a lei, né, de defesa do consumidor, que obriga a loja virtual a cancelar o pedido em até 7 dias. Então, isso ia criar um novo tipo de profissão, né? O devolvedor e comprador profissional. Porque o que acontece? As pessoas iam começar a comprar um monte de coisa. Se o produto chegasse no prazo, ela devolvia. Se não chegasse no prazo, ela ganhava o dobro. Então, eu ia ficar o dia inteiro comprando coisa, geladeira, televisão e tal, e aí, se chegasse, eu devolvia e reembolsava. Se não chegasse, eu ganhava o valor em dobro. Então, isso ia criar uma nova profissão no mercado. E a gente conversou com o deputado, e conversando com o deputado, né, a gente viu que ele realmente não tinha o menor conhecimento, que ele fez aquele projeto de lei baseado numa experiência pessoal dele, negativa, que ele teve com o e-commerce. Ficou bravo e falou, agora eu vou legislar em causa própria. Exatamente. Felizmente, ele não foi reeleito, mas eu acho que naquela conversa que a gente teve com ele, sensibilizou que, inclusive, haviam muitos microempreendedores na Paraíba que viviam do e-commerce, né? E a gente conhece vários que vendem redes, até exportam, né, através do e-commerce, e isso ia impactar, inclusive, o estado dele, né? E todo o Brasil, mas também o estado dele. Então, de alguma forma, a gente conseguiu sensibilizar isso, né? Vocês foram lá e interpelaram. E conseguiram interpelar. E ninguém ficou sabendo disso, né? Mas se isso tivesse sido... então, eu acho que isso foi uma boa vitória. Perfeito. E vocês foram consultados durante a concepção da taxa das blusinhas, por exemplo? Sim. Sim, a gente participou de várias audiências públicas lá. A gente tem uma diretoria tributária dentro da ABECOM que é muito ativa, que participa também em audiências públicas nos estados, que a gente está muito próximo também, né, das secretarias de Fazenda. Então, a gente foi chamado, sim, para poder dar a nossa opinião. E isso, na sua opinião, ajudou o setor ou não fez efeito? Eu acho que, de certa forma, ajuda, porque você começa a nivelar, né, a competitividade a partir do momento que todo mundo paga o imposto. A associação... A gente tem, por exemplo, uma ação de inconstitucionalidade no Supremo contra a cobrança do DIFAL, né, que é a diferença de alíquota de venda entre estados. Como outras ações também que a gente contra o Protocolo 21. Então, volta e meia, essa foi uma ação que a gente, inclusive, ganhou no Supremo, né, contra a cobrança dessa diferença de alíquota, e isso acabou virando um projeto de lei, mas... O que eu quero dizer é o seguinte, a associação não é contra se pagar imposto, a gente é contra a cobrança indevida e contra a burocracia na forma de cobrar os impostos, né? Porque um microempreendedor, ele não consegue gerar, principalmente o microempreendedor do Simples, ele não consegue gerar né, e pagar imposto em todos os estados da União. É impossível, né, para uma pessoa que às vezes opera o e-commerce sozinho ou com o marido ou com a esposa. Então, eu acho que essa taxa, né, que a gente chamou da taxa das blusinhas, ela acabou nivelando porque falou, olha, você quer vender aqui, então você tem que pagar também, assim como todos os meus, né, que estão pagando. É um primeiro passo. Agora, antes de falar de mercado chinês, reforma tributária, tem impacto? Vai ser bom para vocês ou não?
Tem impacto, lógico, né? Isso é uma questão que está sendo bem discutida dentro dessa diretoria tributária. Inclusive, a gente tem participado também de algumas audiências públicas para levar o nosso ponto de vista, do ponto de vista do que pode impactar negativamente e do que pode impactar positivamente. Então, a gente tem lá um comitê que está estudando isso. Perfeito. Mercado chinês, atrapalha muito? Como é que você enxerga e como é que vocês avaliam isso? Eu acho que depende da forma como é feito. Então, quando você começa a colocar para dentro, né, produtos que estão concorrendo diretamente com a indústria brasileira e não estão pagando imposto, eu acho que isso é predatório, né? Isso vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde, vai acabar fechando uma indústria, como eu conheço várias que já fecharam porque não conseguiram concorrer. É muito difícil você concorrer com a indústria chinesa e a gente sabe por quê, né? Porque existe subsídio, a falta né, de legislação trabalhista lá. Então, tudo aquilo que a gente tem muito forte aqui, né, de sindicato, de legislação trabalhista, não tem lá. Então, já começam ganhando a corrida, né, na fábrica. Regulação de produto. Eu entrevistei aqui o Nelson, presidente do IDV, do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, e ele fez um alerta aqui. Ele falou o governo precisa olhar para isso, porque chegam aqui brinquedos que não são... estão fora das regulações do mercado brasileiro. Quer dizer, você não tem um selo específico, como, por exemplo, da Brinq, que precisaria. Entram coisas aqui completamente fora das especificações que a lei brasileira exige. Então, acho que isso é um ponto de atenção também, né? Com certeza. Então, não é só questão tributária. Né? Isso, a gente já começa a perder né, essa guerra comercial dentro da indústria lá, no momento que o produto está sendo fabricado, sem especificação técnica, né, sem controle de qualidade, tudo isso. Agora, quando a gente vem aqui e olha para o e-commerce, né, e você vê o mesmo produto, uma blusa produzida aqui numa indústria nacional e uma blusa produzida, né, na China, e você vê que o produto e a qualidade, né, eles fizeram direitinho o trabalho de casa. A qualidade ela vem aumentando, né, os produtos, né, tem produtos de todas as qualidades, mas você tem produtos bons e baratos. E ruins também. E ruins também. Então, quando você coloca isso para brigar aqui sem imposto, sem ter uma taxa, né, de que, olha, tudo bem, então aqui uma loja virtual brasileira paga os impostos, então se você quer vender para o consumidor, você vai pagar também. Eu acho que isso é o justo, é o que tem que ser. E de outra forma, não adianta a gente também querer, porque isso é global, né? O que está acontecendo é global. Não é só no Brasil que os marketplaces chineses estão, né, crescendo. Isso acontece globalmente, na Europa, nos Estados Unidos, né, na própria Ásia. Uhum. Então, o que tem que ser feito é o trabalho de casa. A gente tem que também dar muita vitamina para a nossa indústria aqui. A gente tem que dar muita vitamina para o nosso comércio aqui. A gente tem que fazer o trabalho direitinho, porque a via, né, contrária, ou seja, os produtos brasileiros sendo vendidos lá fora, eu já tive algumas vezes lá na China palestrando em marketplaces chineses para ensinar a eles sobre a indústria brasileira. Né, por que eles têm que comprar também da indústria brasileira? Que é o caminho contrário. Né? Eu quero levar para lá os comerciantes brasileiros para eles poderem vender os produtos lá também. Assim como a gente faz na Europa, né? Na Turquia, na própria Espanha, na França, na Inglaterra, vários lugares onde a Becom, a gente tem um relacionamento internacional muito forte. Então, a gente consegue levar informações do mercado e criar laços de parceria para os nossos produtores e os nossos varejistas aqui também venderem lá. Porque o mercado está aí para todo mundo. A gente tem um câmbio favorável, né? Nós temos produtos de qualidade. E nós temos hoje uma plataforma que você pode escrever em qualquer idioma, você pode escrever com erro de português, não tem mais aquela barreira de que eu preciso falar inglês para vender para fora. Hoje em dia, com inteligência artificial, você descreve seu produto, grava, pode falar português errado, certo? Ele vai traduzir aquilo para um inglês perfeito, ou para um chinês perfeito, ou para um espanhol perfeito, e você vai vender seu produto fora. Então, é isso que a gente gostaria de ver acontecendo aqui, esse tipo de incentivo. Você acha que... Como é que esse incentivo deveria acontecer? O que você acha que precisa acontecer? Eu acho que isso passa... Acho que são 3 etapas. A primeira etapa é a barreira
psicológica, né? Isso Do próprio do empreendedor ali. Exatamente, Tá. do próprio empreendedor. Então, existe uma barreira psicológica do empreendedor, de que eu dei a questão do idioma. Sim. Então, isso para ele é uma barreira, né? Ele acha que ele não vai conseguir, ele acha que é muito complicado. Então, essa barreira psicológica, eu acho que a gente tem que trabalhar nela, né? Melhorar a autoconfiança, né? desse empreendedor brasileiro para ele poder, né? Quebrar essa barreira. E a segunda coisa é você trazer informações melhores. Quem é o ele também não pode botar um produto e vender o produto para o mundo inteiro de uma vez. Ele tem que entrar nos mercados pouco a pouco e achar oportunidades. Vocês ajudam? A gente ajuda bastante. Então, por exemplo, a gente tinha uma parceria muito grande antes da guerra da Rússia com a Ucrânia lá, né? A gente, né, chegou a fazer uma parceria com a Associação de E-Commerce Russa para levar produtos, porque a moda fitness brasileira ela é um estouro lá na Rússia, né? A moda fitness, assim como a moda praia brasileira, na Europa também. Então, muita indústria de biquínis, de moda praia aqui no Brasil, que tem um mercado imenso para vender na Europa. Moda fitness também, né? Eu falei da Rússia, mas também na Europa é muito conhecida, sapatos. Então, a gente tem muita coisa boa que a gente consegue vender lá fora com valor agregado, não é só soja e frango. Não é, né? Só commodity. Que a gente consegue vender... mas a gente ajuda nisso sim. A gente tem feito bastante, mas é um trabalho de formiguinha, né? A gente tem feito bastante trabalho de conscientização do empresário aqui e de tentar abrir oportunidades lá fora também. A gente é um país muito grande, o pessoal fica sempre olhando para dentro, né? Não olha para fora. Quem seria hoje, não sei se você tem de cabeça isso, vou jogar aqui na mesa, mas quem é hoje o nosso principal mercado? Assim, para onde esses e-commerces brasileiros têm enviado seus produtos? Eu acho que é a Europa, né? A Europa é o principal mercado. Quando a gente fala de produtos de valor agregado maior. Acho que os Estados Unidos, você tem também um mercado interessante de latinos nos Estados Unidos que consomem produtos brasileiros, principalmente, né, alimentos, né, muito brasileiro morando nos Estados Unidos, então aquela saudade do feijão, da coxinha congelada. Tem também esse mercado, mas eu acho que o mercado principal de produtos industrializados, as oportunidades estão na Europa e hoje ele é o maior mercado consumidor já do que já tem hoje no Brasil. E vestuário, esse tipo de coisa? Vestuário principalmente, porque vestuário é o que a gente chama são produtos mágicos no e-commerce. Porque você pega, por exemplo, eu dei o exemplo de moda fitness e moda praia, você pega um biquíni, né, você consegue botar um biquíni numa caixinha, né, e aquilo pesa, não sei, 50 gramas, 100 gramas, com valor agregado alto. Um biquíni custa, lá fora, um biquíni vai custar 180 euros, né, aqui vai dar, sei lá, 600 reais, Sim. mais ou menos. Você... Com aquele valor agregado numa caixinha, né, é diferente de você vender, por exemplo, paçoca, né, que você vai pôr 10 paçoca vai pesar 100 gramas. Então, a moda, o sapato, a mesma coisa, o sapato é mais pesado, é mais complicado, né, mas ainda assim tem um valor agregado alto. Um sapato de qualidade de couro, você consegue vender a 150, 200 euros lá fora. Vai dar 1.000 e 1.400 reais. A gente teve o exemplo do tênis que é produzido aqui no Brasil, que viralizou lá na Europa, né? Foi, então, e a gente tem marcas fazendo isso já, Havaianas, né, você tem boas marcas já conseguindo vender lá fora. Sim. Então, existe já um caminho. E tem bastante gente aí trabalhando nessa internacionalização mesmo, mas também com foco no varejo físico, né? A gente saiu completamente... Tudo bem. Mas é assim mesmo. Eu sempre falo para os entrevistados, a gente chega com um roteiro e, de repente, a gente faz tudo ao contrário. Mas não tem problema, fluiu e é isso que importa. Bom, vamos lá. O faturamento do e-commerce cresceu de 169,6 bilhões em 2022 para a casa dos 200 bi no ano passado e uma projeção de 234,9 bilhões em 2025. Quais são os principais fatores que estão impulsionando este crescimento? Quero deixar também um parênteses aqui. Vivemos um momento macroeconômico complexo, uma inflação que está um pouco pressionada, uma Selic que está alta, em trajetória de ainda alta. Ou seja, ainda assim, vocês fazem uma projeção super positiva. Que fatores estão impulsionando esse crescimento na sua avaliação? O e-commerce, desde que eu comecei a trabalhar com comércio eletrônico já há vários anos,
eu assisti vários ciclos econômicos aqui no Brasil, né? O Brasil sempre foi aquele, né? Tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim. Então, esses ciclos econômicos, eles, né, acredite, mas eles têm sido positivos para o comércio eletrônico de certa forma. Por quê? O consumidor, na cabeça dele, comprar pela internet é sempre mais barato. Então, ele já tem essa percepção, né, de que ele vai achar melhores ofertas pela internet. E em épocas de crise, né, econômica, onde ele precisa economizar mais, né, guardar cada real, ele vai buscar essa economia na internet. Então, ele acaba optando em comprar pelo canal online em função disso, que ele consegue comparar melhores preços, ele consegue achar melhores ofertas, e isso acaba beneficiando o e-commerce. A segunda coisa é com relação, né, a cultura do brasileiro de estar muito conectado às redes sociais, né? Então, a gente vê hoje, o Brasil ele é o segundo, não sei se continua em segundo ou se já está em primeiro lugar, mas ele é a última informação que eu tenho, em segundo lugar em tempo de uso de redes sociais por dia. Dá uma média de mais ou menos 4 horas por dia que cada brasileiro fica em rede social. E o pessoal tá vendendo lá, né? É muito tempo. Eu não fico muito, então tem alguém que fica 8 horas, né? Então, isso é muito... Recebendo muita oferta de produto, né? E não só recebendo oferta, mas compartilhando as experiências. Então, a gente vê muito isso nas redes sociais. A pessoa comprou uma roupa, comprou um aparelho, ou comprou um computador, um celular, ela vai para as redes sociais para compartilhar aquela experiência. E isso acaba sendo um motivador para gerar outras compras em outros consumidores. Você fala dos influenciadores digitais? Não digo só os influenciadores, eu digo pessoas normais, né? A gente, às vezes, né, tira uma foto, olha essa camisa que eu comprei, e aí posta aquilo e a outra pessoa vê, olha que legal essa camisa. Então, não necessariamente os influenciadores, mas... Mas eles têm uma grande participação, com certeza, nesse fortalecimento do e-commerce. Eu acredito muito nisso. Olhando os dados que vocês divulgaram, a gente também observou um aumento no número de pedidos e compradores. O que é que esses dados dizem para a gente sobre o comportamento do consumidor brasileiro? Quer dizer, é isso que você acabou de falar? Tem mais, apesar das fraudes, etc., tem mais gente na comodidade do seu sofá, da sua caminha, abrindo o telefone e escolhendo o que quer ali, sem precisar se preocupar em parar carro, em achar uma vaga, em pagar uma zona azul, uma área azul, é isso? Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. A gente sempre brinca que fala, o consumidor no e-commerce, ele sempre vai querer pagar mais barato, e encontrar e receber mais rápido, né? E encontrar o que ele procura, primeira coisa, né? Então, esses são os 3 grandes, né, fatores que fazem as pessoas comprarem mais, que é, primeiro, a comodidade. Número 1, né, quando a gente faz pesquisa, por que você compra pela internet, né? Número 1, comodidade. É isso, posso comprar sem sair de casa, não preciso pagar estacionamento, pegar trânsito. Segundo fator, sortimento. Então, muitas vezes você acha na internet produtos que você não acha, pode ir no shopping que você não vai achar. Você pode ir num outlet, você pode... Então, tem sortimentos, tem tipos de modelos, cores, que você só vai achar realmente na internet. Quando a gente pensa num grande centro urbano, né, uma grande capital como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, as capitais, é mais fácil para o consumidor encontrar sortimento, né, se ele vai numa loja física. Quando a gente sai dos grandes centros, é mais complicado. Então, aí o e-commerce ganha mais força ainda, por causa do sortimento. E só em terceiro lugar é que aparece o preço. Então, primeiro lugar, comodidade, segundo, sortimento e terceiro lugar, preço. Você tem ideia de quantos brasileiros compram pela internet hoje em dia? Olha, a expectativa é chegar agora em 2025 atingir a casa de 100 milhões de consumidores comprando online, quase a metade da população. Quanto foi ano passado, você sabe? Ano passado, se eu não me engano, foram 83 ou 85. Vamos confirmar esse dado. Mas a expectativa é chegar a 100 milhões? Gente, 100 milhões? Mas assim, se a gente tem 200 milhões de habitantes, a população financeiramente ativa... eu não tenho esse dado aqui de cabeça, mas a gente chega à metade da população brasileira. Sim. É isso? É isso mesmo. Quase a metade já. É uma taxa de penetração bem significativa. E a gente está... Vamos considerar. Você acredita que a faixa etária dos 60 a mais está aderindo?
É isso, porque assim, quem são essas pessoas novas, esses 20 milhões que vão chegar aí? Qual é a faixa etária delas? São sempre, principalmente as duas pontas, né? O acima de 55 e o abaixo de 21. Né? Então, o abaixo de 21 é aquela população que está começando a entrar, a ser economicamente ativa, né? E o acima de 55 é aquela população que ainda tinha, né, certas restrições, mas que já fez a primeira compra, foi fidelizado, deu certo, o produto chegou e aí, né, começa a comprar com mais frequência. Agora, quando a gente fala esses números de 100 milhões, são pessoas que já fizeram uma compra online. Né? Porque a gente separa o perfil do consumidor em dois tipos. Os que já compraram online e os que são aqueles compradores frequentes, né? Que fizeram uma compra nos últimos 6 meses. Né? Então, aí dá um número um pouco maior. Porque tem muita gente que já comprou online, mas... Tá, né? então não é que 100 milhões cada pessoa é uma pessoa. Não, eu posso ter comprado 5 vezes, eu vou contar como dentro desses 100 Vai mil. contar como uma pessoa. Uma pessoa? É uma pessoa. Mas se você, por exemplo, comprou há 3 anos atrás e depois não comprou mais, você está contando também como sendo uma compradora, né, que já fez uma compra online. Tá, perfeito, entendi. E o ticket médio das compras subiu também, de 460 em 2022 para R$ 539,28 projetados para 2025. Isso indica um consumidor muito mais disposto a gastar online, né? E tem duas coisas aí. Tem a inflação Tem e tem a questão, né, das categorias. Né? Então, a gente vê que existe também uma variação de categorias. Né? Então, a gente tem categorias com ticket médio mais baixo, por exemplo, moda, acessórios, né, que tem um ticket médio na faixa dos R$ 240. E você tem categorias que têm um ticket médio mais alto, por exemplo, eletrodomésticos, que aí o ticket médio vai para R$ 1.100. Sim. Então, quando a gente entra em ciclos econômicos mais críticos, essas categorias de produtos, né, de eletrodomésticos, elas começam a crescer no e-commerce, porque aí a pessoa começa a comparar mais, aí ela quer economizar mais, então ela, ao invés de comprar geladeira no shopping, já vai para o e-commerce, então isso impacta no ticket médio também. E esses produtos que são produtos de... vamos dizer, não são de primeira necessidade, né? Porque uma geladeira, se queimou a geladeira lá, tem que comprar outra. Queimou um fogão, tem que comprar. Agora, uma blusinha pode esperar um tempo, né? Pode esperar um pouco mais. Um perfume pode esperar um pouco mais. Então, essas categorias de ticket médio mais baixo, começam a diminuir também. Entendi. Vamos lá, falar sobre transformações e desafios do setor. Com a digitalização acelerada nos últimos anos, que mudanças estruturais você acredita que são permanentes no varejo online, né? A digitalização está acelerada, tem mudanças estruturais acontecendo, a IA está aí. O que você acredita que é permanente no varejo online? Eu acho que uma coisa que é permanente é o aculturamento da empresa com o digital. Né? Eu acho que isso veio para ficar mesmo. A gente falava até antes da pandemia em transformação digital das empresas, transformação digital. Aí veio a pandemia e não era mais transformação digital, obrigação digital, né? Ou vai ou racha. Então, exato. Eu acho Única que saída. O digital entrou realmente na cultura das empresas, de todas as formas, na questão de buscar novos consumidores, na questão de se relacionar com consumidores, de aumentar o valor, de criar serviços adicionais. Então, hoje tem empresas que elas não vendem mais o produto se não tiver um serviço digital conectado a isso. Né? Então, a gente vê até empresas vendendo leite, né? Que aí vem um QR Code lá no leite que você pode... Tem um game para criança, um videogame, alguma coisa lá, acumula ponto. Então, a digitalização ela entrou realmente de forma irreversível nas empresas. Perfeito. Maiores desafios para os varejistas que querem se consolidar no ambiente digital nos próximos anos? Porque a gente fala muito dos grandes, né? A gente foca muito nos grandes, porque eles fazem números estratosféricos, enfim, eles são realmente dominantes nesse mercado. Mas a gente também vê uma parcela muito grande de pequenos varejistas nesse ambiente digital. Como é que essas pessoas precisam fazer para se consolidar nos próximos anos? Uma coisa que está acontecendo muito no e-commerce é a questão da empresa ela gerar conteúdo, ela ser a própria mídia, né? Porque hoje você fazer anúncios no Google, no Facebook, no TikTok,
é cada vez mais caro, né? Porque o algoritmo desse site funciona por leilão. Então, cada vez tem mais anunciantes, cada vez o preço vai ficando mais caro e inviabiliza, né? Já tem muitos produtos que são inviabilizados. Você não pode vender garrafa d'água fazendo anúncio no Google ou no Facebook ou no TikTok. Não se paga. Então, vários produtos, dependendo do ticket médio, eles não se conseguem mais vender fazendo anúncio pago. E aí, o que você tem que fazer? A alternativa é você gerar conteúdo, criar sua audiência, criar suas comunidades, né, de pessoas interessadas naquele tema, naquele produto. E aí, a partir dessa gestão de comunidades e você sendo o produtor de conteúdo, de mídia, você consegue trazer um tráfego orgânico, né, para a sua loja virtual. Os influenciadores fazem isso, né? Então, os influenciadores eles começaram simplesmente como influenciadores, para, né, muitas vezes porque eles tinham um conhecimento que queriam passar para frente e começaram a ter um número de seguidores elevado e agora eles estão virando comércio. Né? Eles estão abrindo seus próprios marketplaces, produtos com a própria marca e tudo isso. Total. E por que não o caminho inverso? Porque o caminho inverso ele é difícil também. Porque a gente, não, eu quero começar a ser um influenciador da noite para o dia. Não, isso é um caminho que você tem que começar a trilhar. Mas assim como uma maratona, tem o primeiro passo. Então, independente do tamanho que seja o varejo eletrônico, eu acho que ele já tem que começar a ter um plano de criação de conteúdo, porque vai começar agora, pode ser que demore 1 ano ou 2. Mas uma hora vai virar. Se ele tiver uma estratégia, uma metodologia de produzir conteúdo, e hoje em dia com a IA isso não é tão complexo como era até 2 anos atrás, então eu acho que esse é um caminho que é ou sim ou sim. Sim, né? não é uma negociação, isso é uma obrigação. Sim. Isso é uma obrigação. Mas a jornada do cliente também é importante, né? Quer dizer, não adianta também o cara fazer um mega conteúdo, enfim, contratar um influenciador para ativar a marca dele e também não conseguir entregar direito, né? Ele precisa fazer a jornada completa, né? Claro, e aí entra o desafio da operação, né? Que é onde as empresas perdem a guerra no e-commerce, na operação. Isso, é na operação. Exatamente. É na logística, etc. Que é o bom e velho comércio, que a gente falou no começo, que é você comprar bem, vender bem, entregar no prazo, né, gerenciar as reclamações. E eu acho que isso aí é onde realmente se está perdendo a guerra. Quantas lojas de e-commerce a gente tem hoje no Brasil? Tem ideia? Aproximadamente umas 500 mil lojas virtuais. Foi o último número que a gente publicou. Tá. E taxa de mortalidade? Hoje em dia tem 2 tipos de loja virtual. Tem aquela que abre a sua própria loja virtual. Então, você contrata uma plataforma, vou lá e abre o site com a sua marca, né, bruna.com.br, e você começa a vender seus produtos lá. Uhum. E tem o outro modelo que você entra através de um marketplace. Sim, que é o cara que é o dropshipping. Pode ser o drop. É que o dropshipping, o dropshipping é quando você recebe o pedido, mas é o marketplace que entrega. Né? Você não tem estoque. Você não tem estoque. Mas, nesse caso, pode ser as duas coisas. Ou você pode começar a vender seus produtos no marketplace, no Magalu, no Mercado Livre, na Shopee. Você vende seus produtos. Você monta a sua loja lá. Você tem seu estoque lá, com você, né? Sei lá, com você tem seu estoque, mas você só vai usar o marketplace como uma captação de cliente. Quando a gente pega a mortalidade fora dos marketplaces, né, de você abrir a sua loja virtual e você ter você ter a sua própria operação, a sua própria marca, o seu endereço, essa taxa de mortalidade ela está na casa hoje de uns 70%. Né? Então, 30% sobrevivem por ano. 30% sobrevivem. Média dos primeiros, Isso tem diminuído ou tem aumentado? Isso tem estabilizado. Estabilizado. Entendi. Isso esteve estabilizado. Durante os 2 anos, né, 2020 e 2021, ali, né, pandemia e pós-pandemia, essa taxa aumentou muito. Né? A mortalidade aumentou muito porque tinha muita gente que saiu de fazer de qualquer jeito. A gente nem avalia dado contabilizando esses anos de pandemia, porque não tem como ter parâmetro, né? É uma outra situação, vamos dizer assim. Agora, o que mata essas empresas? É a falta de planejamento na operação? O que mata essas empresas no início é a falta de planejamento no lançamento do negócio. Então, o que a gente vê acontecendo é, por exemplo, isso acontece muito em época de desemprego também, né? Quando a taxa de desemprego começa a aumentar,
o número de empreendedores virtuais aumenta também. Então, as pessoas abrem a loja virtual, pega lá uma rescisão, por exemplo, pega o valor que ele tinha de rescisão para empreender, e aí, vamos dizer que tinha lá R$20.000, pega aqueles R$20.000, coloca tudo para comprar uma plataforma. E aí, na hora de tirar foto do produto e atrair cliente, né, e gerar tráfego, gerar conteúdo, não sobra dinheiro. Então, fica com o produto, né, encalhado. Então, isso acontece muito, muito. Isso é um dos pontos que a gente mais, né, ensina. E você acha que isso essa taxa de mortalidade pode estar associada à entrada abrupta e violenta do mercado chinês aqui ou não? Eu acho que não necessariamente, no primeiro momento não, porque a maioria dessas que morrem em um ano é por falta de geração de tráfego. Elas não conseguem, elas põem projeto no ar, gastaram dinheiro, mas não conseguem gerar visita. O que você recomenda para quem está querendo abrir um marketplace, uma própria operação digital para vender o seu produto, um marketplace, enfim, um e-commerce? O que você recomenda como ponto-chave número 1? Eu acho que a primeira coisa é entender um pouco desse negócio, né? Porque pode procurar lá no site abcom.org, a gente tem lá indicação de escolas, de cursos, tem muito material gratuito também disponível. Então, é entender melhor. Se eu quero empreender numa área, a primeira coisa, isso eu acho que é a regra número 1. Porque senão você vai cair, inevitavelmente, isso é perigoso de acontecer, você cai num conteúdo comercial de alguém que só quer te vender uma plataforma, né? E aí você vai pegar aquele dinheiro suado, vai gastar para comprar a plataforma e depois não sobra dinheiro para, né, operação. Que é o que a gente está falando. Então, precisa acho que de fluxo de caixa, precisa planejar tudo isso. Acho que o Sebrae também faz um trabalho interessante nesse sentido, né? A IA, antes, o Brasil enfrenta dificuldades logísticas no e-commerce, é um fato isso. Tem lugares em que os correios não entram, por exemplo. A gente tem algumas startups fazendo esse trabalho, inclusive, agora. Isso é muito legal. Você acredita que novas tecnologias como a inteligência artificial e blockchain podem ajudar a resolver essas dores? Com certeza. A inteligência artificial, para a logística, ela está sendo muito poderosa na questão de roteirização, né, de uma forma muito dinâmica. Né, de criar roteiros mais inteligentes, com mais variáveis, como você falou, variável de zonas de segurança, variável de horários, variáveis até definir, por exemplo, em algumas rotas, se o motorista precisa ter um acompanhante, ou em alguns lugares ele pode ir sozinho, né? Então você consegue otimizar muito na questão das rotas, na questão da armazenagem também, né? Então, a inteligência artificial, você consegue criar o que a gente chama de gêmeos digitais, né? Do seu centro do seu estoque, né? Então, e você consegue... Gêmeo digital é você criar uma versão digital daquilo que você tem no mundo físico, né? Então, você consegue fazer, né, com esse gêmeo digital, você consegue fazer várias simulações ali de previsão de venda de produtos, de demanda, de se vai chover, você vai vender mais aquele. Então, você consegue trabalhar de uma forma Isso é sensacional. Isso é incrível, né? E não só para previsão, né? Que é o que a gente chama da inteligência artificial preditiva. Não só isso, mas você consegue fazer também roteirização dentro do próprio armazém, né? Caramba. Se, sei lá, caiu uma caixa, quebrou alguma coisa, sujou lá um corredor, aí você tem que fazer uma outra roteirização, eles fazem isso em tempo real. Isso, inclusive, ajuda a controlar a perda, né? Muito. Que é um dos gaps aí, é um dos gargalos do varejo como um todo, né? Sim. Você consegue otimizar muito, né? Você tendo dados para ensinar essa IA, você consegue otimizar e fazer toda essa questão da predição. E se você não tem dados, não tem problema, ela vai começar ali com um treino básico, né? E depois você ela vai acumulando com aprendizagem, Perfeito. Que é o machine learning. Do ponto de vista de blockchain, eu acho que tem um potencial muito grande para fraudes, prevenção de fraudes, né? Porque fraude ela acaba fazendo parte da operação da empresa, a gente coloca esse tema fraude nas operações. E o blockchain ele é cruel com relação aos fraudadores, né? Porque você
Você consegue ter assinaturas, né, que são imutáveis e você consegue criar até criptomoedas de programas de fidelidade. Então, tem bastante coisa que dá para fazer aí também, né, nessa área de operação. Você mencionou agora a criptomoeda. Você acredita que as moedas digitais, como o Drex, e as próprias criptomoedas, acho que o Drex é uma criptomoeda, Sim. né? Também vão poder servir de meio de pagamento para compras digitais? Eu acredito que sim, isso já é uma tendência, já tem testes sendo feitos com Drex Tem. em lojas virtuais. Só vai depender do usuário, né, do comprador, e da facilidade que o comprador tem em usar aquilo para pagar. Então, se isso for muito complexo, se ele tem que instalar uma carteira virtual, se ele tem que... né, eu acho que quem já trabalha com cripto, por exemplo, já tem uma carteira virtual, esse cara já está preparado para fazer Sim. esse tipo de transação. Agora, as pessoas comuns que não têm, eu acho que aí o processo vai ser um pouco mais lento, a depender de como o Drex vai se apresentar, né? Porque tem vários bancos e instituições de meios de pagamento, inclusive, sendo consultadas e trabalhando junto ao Banco Central no desenvolvimento do Drex, justamente pensando no Drex como meio de pagamento. Sim. Então, a depender de como essa moeda se apresentar, eu acho que tudo bem. A depender de como ela se apresentar, eu acho que não, tudo bem, porque as pessoas elas já estão um pouco traumatizadas, né, com o volume de fraudes ainda em compras online, né? Tem muita loja falsa, tem muita gente comprando coisa que não chega em casa porque a loja é fake. Sim. Então, assim, complicado, né? Como é que vocês enxergam isso? Sim, eu acho que, né, do ponto de vista, então, da criptomoeda, vai depender da facilidade que o consumidor tem de usar na hora de pagar, porque o Pix, ele estourou, porque é muito fácil, muito rápido, simples. Então, dos dois lados, né, é bom para quem paga porque é fácil e é bom para quem recebe que entra na hora. E se o Drex seguir esse caminho, ele vai ter aí também uma boa taxa de adesão. E aí, com relação a essa parte das fraudes, as fraudes elas acontecem dos dois lados, como você bem colocou, né? Então, é o consumidor que é lesado ou é a loja que é lesada, né? Então, às vezes é um consumidor que ele compra numa loja que ele, né, achava que era uma loja real. E com relação à blockchain hoje, né, a gente já tem formas de ter certificados que validam que aquela loja realmente existe. E você tem também o outro lado da loja, né, que o consumidor ele ele está com o cartão clonado, e aí depois a loja vai entregar o produto, e aí vai ter um chargeback no cartão, e ela não vai receber. Então já tem formas também da loja identificar através de blockchains que aquele consumidor é o consumidor. Então, o ideal é que a loja esteja ligada no que está acontecendo. Exatamente. Nessa sistemática toda que já está disponível no mercado. Sim. Né? Mesmo pequeno, eu acredito que meios de pagamento, a depender de com quem elas trabalham, tem aí sistemáticas que possam proteger a loja e também o consumidor que está comprando ali, né? Sim, claro. É isso. Basicamente é isso. Bom, a IA foi o principal tema da NRF, a principal feira de varejo do mundo em Nova York. Pergunta sobre a IA. Ameaça ou oportunidade, no geral, e para os pequenos? O que você acha? Eu acho que vai depender de como o pequeno ele está se posicionado nisso, né? Eu sempre comparo com uma boia no mar, né? Então, se ele ficar parado ali, né, só a deriva das ondas passando, isso vai ser uma ameaça que vai vir uma onda ali, vai pegar ele e vai embrulhar ele e não sei onde ele vai parar. Então, ele não pode ser essa boia à deriva, né? Para ele não ser essa boia à deriva, o que ele tem que fazer? Ele tem que, primeiro, buscar habilidades em IA, né? Então, ele tem que saber usar a IA como uma ferramenta de trabalho, assim como ele usa o celular e o computador. Porque a tecnologia ela pode ser usada como uma ferramenta de trabalho ou de entretenimento, né? Então, esse celular que está aqui na nossa frente, a gente pode usar ele para vender um monte de coisa e fazer negócio, marcar reunião e aprender e tal, ou pode usar ele para ficar num feed consumindo coisas que não vão nos levar, né? Então, isso vai depender de como ele vai usar. A partir do momento que ele deixa de ser essa boia à deriva e ele
busca essas habilidades, que ele pode se tornar o que a gente brinca, chama que vai ser um super-humano, né? Que é um humano com um monte de ferramentas ao seu redor, que ele consegue fazer um trabalho de produtividade que 10 pessoas antes precisavam. Então já é possível hoje, por exemplo, que um empreendedor ele seja web designer sem saber nada de design, que ele seja programador sem saber nada de programação, que ele seja um analista de marketing sem saber nada de marketing digital, e que ele seja um fotógrafo profissional sem saber fotografar. As IAs estão aí para fazer ele se potencializar. Se ele ficar à deriva, vai ter alguém que vai fazer melhor do que ele e vai engolir. É isso. Me fala uma coisa, para a gente finalizar aqui. A gente falou do papel das redes sociais, falou muito, você falou que, inclusive, isso é um ponto central, aí, vital, né, para a sobrevivência das lojas que estão vendendo no digital. Agora, o futuro dessas vendas no online. TikTok Shop está aí, está chegando aí. Como é que você enxerga isso? Isso foi uma tendência que foi muito bem aceita pelo mercado asiático. Estouraram de vender lá. Como é que você acha que vai ser aqui? Eu acho que não vai ser diferente. Eu acho que aqui também vai ser, né, muito, muito poderoso, porque volta aquilo que a gente estava falando, é uma mídia, entendeu? É uma mídia poderosa que agora está virando um comércio, né? Então, a gente está falando, o comércio deveria virar mídia, mas esse é o caminho inverso. Vamos dizer, os influenciadores que a gente está falando que começam a vender produtos. O TikTok ele é um mega blaster influenciador que começa a vender produtos. Então, ele já tem um tráfego muito grande, eles têm já a atenção das pessoas, né? A gente brinca a economia da atenção, que é o nome disso, né? De prender a atenção das pessoas nesses feeds. Eles já têm isso, então ali para eles começarem a vender produtos é muito rápido. Não, o TikTok realmente... Agora pega um outro público, né? Porque a percepção que eu tenho é que realmente o TikTok é para um público um pouco mais jovem, né? E aí vamos ver a capacidade do TikTok de conseguir alcançar, ultrapassar essa barreira, né? Para poder trazer gente de outras faixas etárias, né? Como nós, jovens, né? Esse pessoal que ainda está no Facebook, no Instagram, que não está no... Eu até tenho TikTok, mas eu confesso que eu enjoei um pouco, assim. Ultimamente não tem sido minha praia. Ando enjoada de redes sociais de um modo geral ultimamente. Mas eu acho que eles vão vir de forma muito agressiva aqui. Sim. Sim, sem dúvida. É um público mais jovem, né, do TikTok. É um público que já não usa Google, né, para fazer buscas, né? Eles usam o TikTok para fazer buscas. Tem um perfil de consumo, um perfil de navegação bem diferente, né? Mas eu acho que ainda tem porque a gente não consegue ter segurança muito nesse mundo, porque aí o Google, que era uma empresa super consolidada, aí veio aí a Anthropic, né, e já está tirando, né, derrubando as buscas do Google em um ano, assim, né, de uma forma alarmante. Então, tudo pode mudar rapidamente com relação a essa questão de mídia. Mas eu acho que realmente tem aí, né, vai ser uma guerra interessante nos próximos anos. Quero agradecer muito a sua presença aqui, realmente, vir até aqui o centro. Eu sempre enalteço a presença das pessoas aqui, porque as pessoas, às vezes, moram ou trabalham em outros lugares. Então, muitíssimo obrigada por vir até aqui o centro da cidade de São Paulo, centro histórico. A Abecom é parceira da Associação Comercial. Vocês vêm aqui às vezes, mas você tem uma vida muito mais corrida. Então, de verdade, muito obrigada, Maurício, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, eu me sinto em casa aqui. Que bom. A energia desse lugar é muito boa. Sempre, né, desde que a Abecom foi fundada, há 14 anos atrás, a gente sempre teve as portas abertas aqui na associação. Fiquei muito honrado com esse convite para fazer parte do conselho. E eu é que agradeço. Adoro o Centro Histórico de São Paulo também. Tem uma energia ótima aqui, revitalizado, muito também pelo trabalho da associação, né? E legal, muito um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Falei com o Maurício Salvador, ele que é presidente da Abecom. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.